Aproveita que você está de pé. Abra a Bíblia aí comigo, Marcos capítulo 10. Batista um pouco tradicional, eu gosto de ler a Bíblia de pé. Marcos capítulo 10. Vamos ler o versículo 20 em diante. Quem foi encontrando vai dizendo glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia fala socorro. Chega perto aí de alguém e dá um socorro aí presente. Marcos 10, versículo 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Diga, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terão tesouro no céu. Vem, toma sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil é entrar no reino dos céus quem tem riqueza. E os discípulos admiraram destas suas palavras. Mas Jesus tornou a falar, dizendo-lhes: filhos, quão difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Meu Pai, Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Ela é poderosa, santa, eficaz, tão penetrante, ó Pai, que pode separar, Senhor, a nossa alma do nosso espírito, Deus. Sentimento daquilo que o Senhor vai falar direto em nós, Pai, ela pode dividir, Senhor. Ela divide, Senhor, a nosso raciocínio, Pai, daquilo que é verdade no nosso espírito, Deus. Então usa ela essa manhã, Pai, para nos ensinar, Senhor, para nos corrigir, para nos guiar, Senhor, a toda a verdade, porque é isso que nós vamos buscar aqui nesses dias, ó Pai. Buscar aqui nesse dia, ó Pai, buscar para esse ano, Pai, toda a verdade acerca da vontade do Senhor para nós. Muito obrigado por tua palavra em nome de Jesus. Você ama a palavra do Senhor, diga amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Quando eu recebi o convite, eu fiquei achando bem legal, porque quando chegou para mim, o tema da conferência era Inspira. Inspirar pode ser como a Bíblia, uma faca de dois gumes. Ela pode ser alguém que vem aqui para se inspirar, para trabalhar todo ano. Eu vou lá inspirar, ouvir pessoas, eu vou lá me inspirar, ouvir treinamentos, eu vou ganhar um combustível, como foi dito aqui na palavra anterior, para continuar essa caminhada, por essa vida que Deus ainda nos deu aqui na terra. Mas inspirar também pode ser sair daqui para alguém olhar para nós e falar: eu quero fazer igreja como esse moço. Eu quero ser igreja como aquela mulher, como aquela jovem, como aquele jovem. Inspirar talvez é muito mais do que inflar os peitos, inspirar um novo ar, mas é sair daqui sendo exemplo. Jesus disse, quando ele olhou para o trabalho e viu o fruto do seu penoso trabalho, e se alegrou. De vez em quando a gente pensa que o nosso trabalho é árduo, mas a gente está olhando para alguém que nos inspira. E será que alguém não está olhando para a gente? E qual é a nossa inspiração? O tema desse seminário foi muito legal, porque além de inspirar, respirar um ar novo ou ser inspiração para alguém, o tema é amando as multidões, amando almas. E quando eu comecei a orar sobre esse tema, Jesus me trouxe essa parte da Bíblia onde Jesus estava conversando e um homem jovem chegou para Jesus e disse: o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus perguntou para ele: você já ouviu falar da lei? E ele falou: eu cumpro toda a lei, desde jovem. A resposta dele para Jesus foi: eu sou crente há muito tempo, eu vou à igreja há muito tempo, eu cumpro toda a lei. Não sei qual que é o dia da Santa Ceia aqui, na nossa igreja é domingo, é segundo domingo. Mas talvez ele tinha respondido, se fosse para mim e para você: eu vou toda a Santa Ceia, eu não falto nenhuma. A minha célula é quinta, ou é sábado, é sexta, toda célula eu estou lá. Eu sou dizimista fiel. De vez em quando a gente é devolvedor de dízimo, porque o dizimista está no coração, está no amor em fazê-lo, não apenas no ato religioso de ser. Talvez a gente ia dizer: eu sou dizimista, eu sou ofertante todas as vezes, eu não falto um culto há anos, já deixei a minha casa, já deixei a minha família, já entristeci a minha esposa, meu filho, meu marido.
por não fazer o que eles estavam a fim de fazer naquele tempo para ir para a igreja. Eu sou um cara que cumpriu tudo. Não tem uma coisa que o meu pastor fala que eu não faço. Ele inventou essa onda agora de fazer célula, e eu vou fazer. Eu estou lá todo dia da minha célula. Tudo que a Bíblia mandou fazer eu faço. Eu sou um bom pai, tenho tentado pelo menos uma boa mãe. Eu pago meus impostos em dias. Eu sou um bom cristão, eu não jogo lixo para fora do meu carro, porque isso também é cristianismo. E a gente vai dar todas as respostas para Jesus, dizendo: vai lá, você conhece a ritualidade da igreja, você conhece a lei. Porque a lei, a gente fala que passou, e talvez o pastor Wolfgang, que é meu discípulo, vai vir pregar daqui a pouco, filho do pastor William Werneck, que é o meu discipulador. A gente construiu uma mensagem junto que é: não transforme a graça em desgraça. Porque a lei é aio, a lei é tutor para quem não sabe viver fora dela. Essa lei trouxe a gente até aqui. Eu nasci na igreja batista, a primeira igreja batista do bairro Amazonas, do bairro industrial. Era uma igreja tradicional, era uma igreja que proibia a gente de tudo. Mas hoje me trouxe até aqui, sem uma tatuagem, sem desejos por algumas coisas no mundo. Era muito firme, mas quando eu aprendi a andar, a graça é eu poder e não fazer. Eu descobri a graça é eu posso, mas não quero. Mas até chegar aqui foi a lei, e aquele jovem viveu a lei. E talvez a gente vive aqui, vive como igreja. Você que não é dessa igreja, de uma outra igreja, você vive a lei. Você coloca a mão e faz porque tem que fazer. E aquele jovem estava cheio de si. Jesus falou: e aí? Só que ele fez a pergunta sem saber direito o que ele estava perguntando. Porque talvez a pergunta que aquele jovem queria fazer era: Senhor, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Talvez a resposta do Senhor Jesus é: nada. Diz Langston que a gente ganhou o inferno por merecimento e o céu por graça. O inferno a gente ganhou por merecimento, mas o céu é por graça. Talvez a pergunta daquele jovem fosse: o que eu faço, Senhor Jesus, para receber, para poder entrar no céu? Jesus ia falar: nada, vem, só me segue, você já está indo bem. Nem ia perguntar qual a qualificação dele, se ele estava indo na igreja, se ele cumpria as leis. Vem. Pastor William Werneck fala que no céu nós vamos tomar 3 sustos. O primeiro susto é: eu aqui. O segundo é: você. E o terceiro é: cadê o fulano? Tinha certeza que ele ia vir, cara. 3 sustos, o pastor ele fala sempre: nós vamos tomar no céu esses 3 sustos. E se talvez a pergunta fosse: o que eu faço para ir para o céu? Seria isso, mas ele fez a pergunta ao contrário: o que eu faço para herdar o céu? O que eu faço para ter uma herança da coisa mais importante da nossa vida cristã? O que eu faço para ser participante dessa promessa do céu? De ser algo e alguém relevante também lá. Eu sempre me espantei com essa resposta, porque de vez em quando eu até brinco com o pastor Ronaldo que Deus me deu o ministério da exortação. Então às vezes as mensagens são um pouco mais firmes. Mas Jesus podia ter dado uma resposta, se fosse eu talvez ruim. Mas a Bíblia diz que ele olhou para aquele jovem, aquele homem, e o amou. Jesus amou aquele homem, e a resposta foi: vai lá, vende tudo que você tem, doa para os pobres. Não é doar para a igreja. Jesus podia falar: vai lá e vende tudo que você tem, doa para a minha missão, doa para a caixinha de missões, doa para a igreja, vamos comprar um som novo para a gente fazer culto na praça. Ele falou: vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ou seja, eu não quero a sua riqueza. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele ficou triste. Ele se entristeceu e foi embora. Os discípulos não perceberam, e talvez a gente lendo aqui a Bíblia sem perceber. Na minha parafrase, eu imagino Jesus dando um suspiro tão profundo. E ele falou com os discípulos: como é difícil ir para o céu alguém que tem riqueza. Que a Bíblia diz que os discípulos não entenderam, e ele falou de novo: quem importa com as riquezas é difícil demais ir para o céu. Não falou agora nem ser herdeiro, está falando é difícil demais ir para o céu quem se importa com riqueza.
E a gente fica pensando que é a riqueza do dinheiro que ele foi vender. Talvez ele tinha muitas fazendas, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas posses. Mas Jesus não estava falando de uma riqueza. Aquele jovem, o que era riqueza para ele era o valor que ele tinha nas coisas. Mas qual é a nossa riqueza? Quando Jesus disse, quando a Bíblia diz esse menino e o amou, na minha concepção, Jesus amou aquela alma perdida. Jesus amou alguém que estava perdido, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo tudo que a lei mandava. Jesus amava amar uma alma perdida. Jesus não tinha paciência um pouco com os fariseus. Ele não tinha talvez paciência com os saduceus, porque já sabia o que fazer, mas uma alma perdida, Jesus amava. E a Bíblia diz que Jesus o amou e disse: perde a sua riqueza, filho. O que é valioso para você hoje? O que tem valor? Domingo eu preguei uma mensagem na igreja Batista da Paz do Barreiro, que foi lá no texto de 1 Samuel, quando a Bíblia fala que a rebeldia é comparada à feitiçaria e a obstinação à idolatria. O rebelde, ele atrai demônio para si como alguém que faz feitiçaria. Mas o obstinado, ele é idólatra. Obstinação é idolatria, porque quando alguém é obstinado, ele não muda. Ele quer ser sim, ele vai ser sim, então ele idolatra a si mesmo. Ele tem uma estátua dele mesmo, ele e a conquista dele e o valor dele. E aquele jovem agora foi amado por Jesus e falou: perde as suas riquezas para você chegar lá no céu rico, filho. O que a gente tem de riqueza hoje? Provavelmente, eu até pedi uma música aqui, a minha filhinha aqui, ela falou assim: lembro não, pastor, isso é muito antigo. Não, brincando, ela não falou não. Ela só ficou olhando para mim assim, nunca ouvi essa música na vida. Mas tudo bem. Mas talvez vai ter alguns mais antigos aqui e vai lembrar do Jason, do Sexta-feira 13, lembra? Tem Sexta-feira 13, versículo. Parte 13, 14, 20. Você matava o Jason, dava um tiro, cortava a cabeça dele, enterrava ele no concreto, punha uma bomba, explodia, você abria a porta, o Jason estava lá. O cara pegava um avião, um trem-bala, um helicóptero, abria a porta, quem estava lá? O Jason. Sabia que o orgulho é igual o Jason? Você mata, mas ele volta rapidão. Você mata o orgulho, você fala, agora ele foi embora. Você abre a porta, tá lá o Jason. Você fala, não, o orgulho foi embora. Mas quando você chega em casa, você faz igual o Nabucodonosor. Olha a Babilônia que eu fiz. E a Bíblia diz que Deus, na hora, falou: a partir de agora, você vai comer capim com os animais. Cresceu um pelo, uma pena como uma águia, unhas grandes. E ele pastou por muito tempo. Sabe aquele ditado antigo da nossa avó, da nossa mãe? Fala, quem não dá bom dia a cavalo, é porque a gente vai pastar, entendeu? A gente vai no lugar errado. E aquele jovem estava com a riqueza, o coração dele no lugar errado, nas riquezas materiais. Mas aonde está o nosso coração? Em qual riqueza? Porque Jesus estava falando, amando ele, dizendo: você pode ser rico amando almas. Jesus amou aquele jovem rico, dizendo: eu amo uma alma perdida. Você precisa aprender a amar. Vem e toma todo dia a sua cruz. Nega a si mesmo. Nega essa vontade de fazer para você. Nega essa vontade, tira essa riqueza de onde é. Qual é a nossa riqueza? Será que é a nossa família? Mais importante do que tudo? Será que se fosse nós perguntando para Jesus o que eu faço para herdar o céu, o que ele ia falar? Vai lá e desfaz do seu emprego. Passou 30 anos de Fiat agora? O senhor está doido? Precisa aposentar. O que é a nossa riqueza? O que a gente tem valor? Eu sei que tem alguns aqui que podem trabalhar na Fiat, mas eu só conheço o Ronaldo, então, que trabalhou. Parece que todo mundo que entra na Fiat fica fanático, mano. Eles têm chinelo da Fiat, camisa da Fiat, tênis da Fiat. Você fala com ele um negócio do futebol e fala, não, mas lá na Fiat tem um time de futebol. Sorvete de chocolate, não, sorvete de chocolate é bom, mas na Fiat tem um carro lá. Meu Deus. Não sei o que acontece. Tem que fazer uma oração lá, pesada. Galera entra lá e é Fiat. De vez em quando é o coração da gente que está lá, falando, não, é aqui que eu aposento. É quase uma função pública, um negócio estranho. Quando é mandado embora, entra em depressão, quase morre, não arruma outro emprego. Menos o pastor Ronaldo, que ficou de bem, graças a Deus.
Ainda bem que tem o pastor aqui para cuidar dele, glória a Deus, aleluia. O pastor Kleber falou, não, meu filho, pode ficar tranquilo que é eu. Quem tem pai não morre pagão, né, meu amigo? Diz a Bíblia, né, pastor? Né, pastor? E aquele jovem, onde estava o coração dele e a riqueza? E aí eu vejo o tema, amando as multidões, será? A gente faz igreja em célula e agora o pastor Ronaldo tem acompanhado mais perto a transição que o pastor ele tem feito lá na igreja. Em 2016 eu comecei uma supervisão com 17 pessoas e ontem, até do final de dezembro, a gente era 33 células. E o pastor Ira falou, Sandrão, eu preciso misturar esses meninos, era só rede de jovens. E agora eu não sou mais pastor, eu sou pastor do Ministério de Jovens. Mas agora todas as redes da igreja têm jovens. O pastor pegou cada líder meu, cada discípulo, e colocou um em cada supervisão para eles crescerem. Para a supervisão pegar essa força aí que tem na galera jovem também. Mais um anseio dos mais maduros como eu. E a gente fazer um bom trabalho. E a gente está começando de novo, mas, cara, qual é a riqueza que está nisso? Amar almas. A gente vai fazer célula não é porque é uma estratégia da igreja. Porque essa é uma estratégia nem é da igreja, né, pastor? É uma estratégia bíblica. A igreja que se reúne na casa de Átila, eu mando um oi. Paulo escrevia as células que estavam ali naquele lugar. Já era um costume, antes da gente celularizar a nossa igreja, a igreja que se reunia nas casas. Eles tinham tudo em comum, comunhão, partir do pão, nas orações. Eles estavam juntos. Fazer célula não é... eu vou abrir uma célula aqui porque eu quero ser o líder para mostrar ao pastor que eu sei fazer. Só abre célula quem ama almas. Quem ama de verdade, e a riqueza não está em estar aqui no altar. De falar o nome aqui. Eu queria falar o fulano de tal que multiplicou 30 células. Não. Fazer célula é tirar aquele perdido, talvez o nosso vizinho. Sabe, é mudar a fibra moral da nossa cidade, do nosso bairro, do prédio onde a gente mora. Aquele vizinho que espanca a esposa não vai espancar mais. Aqueles filhos que vê o pai chegando embriagado na rua, urinado na calça, não vão ver mais. Essa é a paixão de quem conhece e entende célula de verdade. Fazer célula de verdade é olhar para a população perto da gente e pensar, tem esperança para esse moço. Mas sabe por que às vezes a gente não faz isso? Vou dar 2 motivos, talvez tem mais. Eu não vou esgotar o assunto. Porque a gente já está satisfeito com o céu. A gente não quer herdar o céu, a gente só quer ir para lá. A gente quer chegar no céu sem bagagem. Os egípcios achavam que se você construísse uma pirâmide, um túmulo bem grande, colocasse toda a sua riqueza lá, você chegava em Valhalla rico. E a gente já viu falar que no céu você não leva nada. Para o céu você não leva nada. Quem já ouviu falar isso, diga amém. Mas engraçado, Jesus falou, deixa a sua riqueza aqui, filho. E ele fala, aonde está seu tesouro, ali está o seu coração. E no céu tem um tesouro, e qual é? Eu estou aqui para falar para vocês, se estiver errado, depois o pastor Kleber corrige aí teologicamente. Que nós vamos levar uma riqueza para o céu. A riqueza que nós vamos levar para o céu está numa placa fora dessa igreja aqui. Você pode levar almas para o céu. Não tem preço. Você pode levar almas para o céu e chegar lá e falar, Senhor, está aqui onde estava o meu coração. O mesmo lugar que estava o coração de Jesus. Eu imagino Jesus se vendo naquele jovem falando, um dia o meu pai também fez a mesma pergunta, quem eu enviarei? E Jesus, um jovem rico, que tinha tudo, falou, eu vou vender tudo, dispor de tudo e vou descer. E eu vou amar almas. Por isso Jesus sabia e amou aquele menino, porque sabia o que estava no coração dele. Deus falou, dá para ser rico demais, filho. Você pode ter muitas coisas que não tem preço, porque o que dará o homem em resgate a sua alma? De vez em quando a gente veio falar assim, na Bíblia está falando que a alma vale mais que o mundo inteiro, né, pastor Kleber? Mas a Bíblia não está escrito isso não. Pasmem, mas a Bíblia está escrito assim, o que dará o homem pela sua alma? Mas não tem, a alma vale mais que o mundo inteiro. O que dará o homem pela sua alma? O que você pode dar? O que você dará pela sua alma? O que por uma alma vale? Festa no céu. Como faz uma festa no céu sem ser ganhar alma? Riqueza. Porque nós vamos acumular tesouros onde a traça não corrói e nem a ferrugem come. Jesus estava falando que tem uma riqueza muito maior, mas a gente está satisfeito.
Para que fazer célula? Tem célula na minha casa quinta-feira. É um evento. As meninas arrumam, lavam o banheiro, catam os negócios no chão, vai chegar na hora da célula. Os meninos, é célula de jovens. Então quem tem célula de jovem em casa sabe, é fandango, é gulosão. Célula de adulto ainda tem uns comidas mais legais assim na hora do lanche. Mas de jovem é umas balas que arde a boca da gente. O pastor Luiz sabe, tem célula na casa dele de jovens, faz reunião lá, umas balas que azeda que dói até aqui, ó. E se você está com fome, você fala, vou para a célula. Passa fome, volta com fome. Mas é um evento, eles arrumam daqui e dali, e de novo, e sem pausa, e com as pessoas se convertendo. E o pastor ele sempre diz: miserável daquele que não tem uma mancha de lágrima no seu sofá novo. Lágrima de arrependimento. Sofrido aquele que não tem no seu tapete uma mancha de um vômito de libertação. Porque a gente não quer abrir a nossa casa porque talvez lá está a nossa riqueza. Era tão importante para nós. Há aqueles meninos que gangorram na cortina, pulam em cima do rack e o pai fica olhando e fala: olha como é que ele é esperto. A gente tem que fazer tratamento é para os pais, não é para os filhos não. Os meninos fazem isso lá na nossa casa porque eles fazem na casa deles. É os pais, já viu o pai que fica: olha, menino, não bate no seu irmão não, o menino está enforcando o menino. Talvez a nossa riqueza está lá, talvez a nossa riqueza é o nosso tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer célula não, o pastor Kleber inventou esse negócio agora de célula. Já tem culto de semana, tem domingo, agora tem que fazer célula, daqui a pouco inventa discipulado. Aí tem que fazer reunião, fazer treinamento, não dá. Você já está indo para o céu, sabe o que a gente fala inconscientemente? Azar. Para quem não foi, ó, tô nem aí, filho. Por isso, queridos, infelizmente nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil. E a fibra moral do nosso país não mudou. É o mesmo. Os políticos ainda continuam roubando. Alguns policiais são corruptos, como os funcionários públicos. Alguns pastores são. Alguns membros são. A fibra moral não mudou. A gente joga lixo pela janela do carro. A gente faz um tanto de coisa errada. A gente mente na hora do imposto de renda. A gente faz um tanto de coisa errada porque a fibra moral não mudou ainda. Porque a gente está feliz em ir para o céu e não mudar essa terra. O tempo se abreviaria. Deus ia segurar o tempo porque Ele ama muitos. E porque a gente não está falando, sabe por quê? Eu queria ouvir da Igreja Batista aqui em Betel o que Paulo e Silas ouviram. A Bíblia diz que quando eles chegaram, o temor foi: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Tem uma turma aí que é doida, velho. Eles pagam imposto em dia, eles fazem as coisas tudo certo. Eu não vejo a gritaria na casa deles. Eles abrem a casa deles. Tem um dia lá na semana lá que é uma gritaiada, é uma risaiada. Dá até vontade de lá saber o que eles estão fazendo. Eles são doidos, eles não bebem, não usam droga, mas é tudo doido. Grita, ri, faz bagunça. Eles têm algum problema. Eles alvoroçaram o meu prédio, alvoroçaram o meu bairro. Moro no condomínio, eu escuto barulho do outro lado, na outra casa. Mas isso tem preço, né? Vai ter perseguição, vai ter condomínio querendo te mandar embora, você vai ter que trocar de lugar. Mas será que vale a pena por uma alma? Será que vale a pena por um menino que era usuário de droga e agora é um líder de célula? Será que vale a pena? Sabe quem dá valor a isso? Você que é pai e hoje, pasme, como pastor de jovens, alguns pais me procuram e dizem: pastor, meu filho só fica na igreja. Ele não está tendo convivência com a família. Eu abro a porta de manhã e está orando, só lendo Bíblia, estou com medo de ficar doido. Crente falando isso. Aí eu falo com ele: tem pai buscando a boate 4 horas da manhã, sua filha. Tem pai dando banho no seu filho de madrugada, embriagado, drogado. Você está achando ruim que seu filho está só na igreja? A gente que tem os filhos na igreja, a gente não dá esse valor não. Mas eu tenho certeza que seu filho não estiver na igreja hoje, você está doido para abrir uma célula de jovem para ele ir. Você está doidinho para abrir uma célula de jovem para ele ir, o seu irmão, porque você quer que ele seja salvo. Seu pai ainda bebe, está no boteco uma hora dessa, você está doidinho para alguém abrir uma célula para ele poder participar, ser convertido lá e alguém falar de Jesus para ele mudar de vida. Por que não é na sua casa? Por que não é a gente o líder? De repente tem um tanto de anfitrião falando: na minha casa, pastor, na minha casa, sabe qual é a dificuldade?
achar um líder para ir, porque dá trabalho, cara. Toda semana. Amar a gente dá trabalho demais. Aquele jovem falou, nossa, que coisa difícil. Sabe o que a Bíblia diz? Ele ficou triste. Pastor Ronaldo, pastor Kleber e outros pastores aqui são do tempo que quando alguém saiu do seminário como eu, ele chegava na igreja e falava, cadê minha sala? Onde que eu ponho a foto da minha esposa e das minhas meninas? Qual culto que eu vou liderar? Hoje o cara sai do seminário, a gente fala, toma uma célula, ele fala, o inimigo levantou. O pastor não gosta de mim, me deu uma célula, pelo amor de Deus. Eu devo ter feito alguma coisa ruim. Pastor que não tem ovelha, irmãos, pedra nele. Eu falei outro dia, eu falei até com o Ronaldo, pastor, com todo carinho, se tem um aqui, vai me perdoando. Fala pro pastor Kleber, nunca mais me trazer. Se você nunca liderou uma igreja, se você não foi para o campo liderar 2, 3, 4 pessoas, você precisa ir. Tem meu respeito, pastores que vão lá e cuidam de ovelha. Tem meu respeito, pastor, que mesmo ainda sem ter seminário, PR, como o pastor falou aqui dessa irmã, tem coragem de abrir a casa e cuidar de almas, amar pessoas. Não precisa de muita inteligência. Não precisa de ser sábio, estar no seminário. A letra mata, a Bíblia diz. Lá na igreja tem um casal jovem, ele tem 22 e ela tem 21, Max e a Larissa. Fevereiro do ano passado eles começaram uma supervisão, mas eles começaram uma célula porque eles queriam ganhar o vizinho de cima. A esposa era convertida e o marido não. E eles começaram uma célula na casa deles já para ganhar esse casal. Fizeram 10 células até dezembro desse ano. 10. Ah, pastor jovem, ele trabalha, ela tem as suas obrigações. Eles correm para lá, para cá. Eles só fizeram uma coisa, amaram pessoas. A célula começou só para amar esse moço de cima, que se converteu, que agora é um bom crente, nem está com eles mais. Mudou de supervisão, mudou de liderança. E aí? Sabe qual que é o problema da gente? Um dia Paulo estava num lugar e eles falaram, Paulo teve uma visão, o barco vai afundar. E ele falou com o pessoal, galera, o barco vai afundar, mas nenhuma alma vai se perder. Ficaram bravos com o Paulo, mandaram prender ele lá no cárcere inferior, dentro do navio. E aí aquele navio veio um naufrágio, naufragou, sumiu o barco e ninguém morreu. Ninguém morreu. A gente tira disso, sabe o quê? De vez em quando o pastor Kleber fala, faz uma célula na sua casa, para os seus vizinhos. Ah, eles moram longe demais da igreja Betel, eles não vão vir para a igreja. Ah, eles vão na minha célula, mas eles vão se converter lá, mas vão para uma igreja mais perto, porque está lá. A gente está preocupado só com o barco, mas nenhuma alma se perder não é o nosso foco. Eu amo a Igreja Batista da Paz do Barreiro, mas se eu ganhar 500 jovens que estão naquelas baladas lá no Barreiro, que você passa por lá, e eu sou para a Igreja Central, se eu sou para a Igreja do Bairro Industrial, para mim, tanto faz. Eu só quero tirar eles da mão do inimigo, eu quero mudar a fibra moral na vida deles. Eu não importo para que eles vão encher a nossa igreja, porque essa igreja aqui é de Deus. Se todo mundo resolver ir embora, Deus vai cuidar a si mesmo. Deus vai cuidar, cara. A célula, você falar, minha célula está vazia, só continua amando. Agora, se a gente estiver fazendo célula pelo motivo errado, ela vai continuar no mesmo lugar. Se a gente estiver fazendo igreja pelo motivo errado, ela vai continuar no mesmo lugar. Segundo motivo que eu penso que a gente desanima um pouco de fazer célula, e vocês vão almoçar no horário, tá? Para ficar tranquilo. Talvez isso é mais pesado um pouquinho, então eu vou contar uma história antes. Pra vocês não ficarem tristes comigo. Hoje é meu aniversário, ninguém pode ficar triste comigo, né? Se tem um voto lá em casa, que dia do aniversário os meninos não apanham. E quem é mais velho assim, ninguém pode ficar triste, nem falar o que não gosta. Então, não fica triste comigo não. Muitos poucos filhos que foram anunciados na Bíblia. Alguns homens que nasceram na Bíblia foram anunciados pelo anjo, e um deles foi Sansão. Sansão foi anunciado pelo anjo, e o pai, sem saber o que fazer, falou, e aí mulher, o anjo não deu instrução como é que cuida desse menino não? Ele falou, não, falou que nós vamos ter um menino, que eu sou estéril, mas eu tenho um menino. Ele falou, não, mas agora estou em crise. Como que nós vamos fazer isso? Anjo, volta aqui. Ele foi insistindo, o anjo voltou, olha, faz assim, ó, cria esse menino assim, você não vai cortar o cabelo dele, ele não vai tomar vinho, e ele não vai tocar em nada que está morto. E foi dando algumas instruções, o pai falou, beleza, é isso, deu nós. E foi pro jogo. E Sansão nasceu para ser o libertador. Sansão nasceu para ser o cara que ia libertar Israel. Talvez eu e você nascemos
sem um anúncio de um anjo, mas nós nascemos para ser libertador da vida de alguém que está próximo da gente. Nós somos o libertador. Tem gente que vai ser liberto das drogas e talvez já foi, por uma palavra. Sabe por que domingo não está muito banco vazio na nossa igreja? Porque tem pessoas que estão um convite da salvação e a gente não faz. Se ele não quiser vir, gente, amarra ele no capô do carro, traz a força. Fala, não, você vai hoje, nem que seja a força. Mas um convite de estar aqui e ouvir uma palavra que muda toda a vida dele. A gente quer fazer obra social e levar comida para debaixo da ponte. Claro, tem que fazer isso. Pastor está falando para não fazer? Não. Você conhece algum crente que aceitou Jesus e piorou? Conhece algum crente que aceitou Jesus e a vida financeira dele piorou? Fala para mim. Ninguém conhece. Por que a gente só dá comida? Vamos dar Jesus para essa galera. Jesus vai mudar a vida deles, vão sair debaixo da ponte. Eles vão ser empresários, eles vão ser poderosos. Mas falta um convite, cara. A gente leva lá e faz, a obra está pronta. Dei um pão e dei sopa. Top demais. Acabou. Agora posso ir para casa e se sentindo satisfeito por todo o trabalho, vai dormir. Nós somos o libertador, você crê nisso? Deus nos chamou para ser libertadores. Quem sabe da sua célula? Quem sabe do seu bairro? Quem sabe da nação? Quem sabe do planeta? Sansão era um desses libertadores, mas a Bíblia diz que ele foi crescendo. Crescendo como nós, na igreja, fazendo tudo que o pai mandava. E um dia a Bíblia diz que ele olhou para uma mulher inimiga. Ele falou com o pai dela, eu quero casar com o pai dele, eu quero casar com ela. O pai dele falou, meu filho, tanta mulher aqui na nossa igreja, não vai namorar meninos de fora não, meu filho. Não, ela agradou os meus olhos. Meus olhos estão agradados por ela, meu coração está apaixonado por ela. O pai dele falou, namora a menina da igreja, filho, não vai mexer com menino de fora não. Eu sei que não acontece isso aqui só lá no Barreiro. As coisas falam, não filho, não mexe com essa menina de fora. Não, eu vou ganhar ela para Jesus. Sei como é que é. Ela ganha ele em 3 segundos e ele fica a vida inteira tentando voltar para a igreja. E aí o coração dele, os olhos dele se empolgou com outra coisa. Será que acontece isso? Não, aqui não, só lá no Barreiro. A gente vem para a igreja, Deus nos chama para ser libertador, mas no meio do caminho de fazer as coisas, a força em nós. A gente tem capacidade, de vez em quando é o dom da palavra, de vez em quando é o dom da música, de vez em quando é o dom, e a gente está cheio de dom, e o Espírito Santo usando a gente, e a gente está tão empolgado que os nossos olhos vão se apaixonando por outras coisas, que não a libertação do povo. Pensa que triste, Sansão perdeu a visão antes de perder a vista. Quando Sansão perdeu a vista lá, ele já tinha perdido a visão de quem ele era, há muito tempo. Ele só perdeu a visão física, mas ele já tinha perdido ele perdeu a vista, mas ele perdeu a visão, ele era libertador, agora ele estava apaixonado com o inimigo. A gente era libertador, agora a gente está apaixonado com as coisas do mundo, o que o mundo pode nos dar, qual é a nossa aposentadoria, achando que nós vamos vir aqui para sempre. A gente esquece de vez em quando que hoje pode acabar tudo. Daqui 30 segundos, uma trombeta trocar como esse chofar e você pensar, não é hora de voltar para a reunião. E você olhar aqui e falar, cadê o pastor Santos? Você não vai fazer isso não, né? Você vai sumir também. Acabou daqui a pouco. Não, a gente está vivendo para sempre. A gente está light. Sansão perdeu a visão. Mas ele estava sendo usado por Deus. Sabe o que nos confunde? A gente perdeu a visão de amar pessoas. A gente perdeu a visão de ser libertador. Mas Deus ainda continua usando a gente. Continua usando a gente aqui no público. Continua usando a gente lá fora. Continua prosperando a gente, dando certo. Sansão estava tudo certo. Ele era forte ainda. Ele casou com aquela menina, mas a Bíblia diz que ele nem teve uma noite de núpcia com ela. Ele saiu de lá e foi para a casa da prostituta. Pensa, agora do inimigo ele foi para a prostituta. Mas a Bíblia diz que ele não dormiu lá não, ele só foi lá. E antes que desse meia-noite ele saiu de lá indignado, arrancou um portão com muro e tudo, plantou longe. Ele ainda tinha força. Só que uma vez, Sansão estava descendo para casar com o pai e um leão pulou nele. E a Bíblia diz que ele rasgou o leão, jogou para fora do caminho. Quando Sansão estava voltando desse caminho, pensando, eu acho que eu vou ficar na casa da prostituta mesmo, ele falou, eu vou dar uma desviadinha aqui do caminho. Só uma desviadinha, sabe o que é a desviadinha básica? Eu fiquei pensando, Deus, se alguém tomou aquela... De vez em quando vem uns crentes que gostam de beber, né? Fala, Bíblia, pastor, prova para mim na Bíblia que beber não é pecado. Eu quero mostrar na Bíblia, quero ver se a beber é pecado. Prova aqui.
Eu sou mais radical, o pastor Cléber, os pastores são mais bonzinhos. Eu falei, por que não toma Belo Horizontina então, né? Vai lá, se não é pecado, eu já vou te proteger, vai lá. Tem um tanto lá para você beber, estão devolvendo aos fardos. Não, Deus protege, não tem problema, vai lá e bebe. Vai lá, foi pesado essa, né, meu Deus. As coisas que eu penso, irmão, não leva a sério não. O pastor Ronaldo já está acostumado, mas vocês não. Vamos lá. Vou voltar que não tem nada a ver isso. Bom, e aí, Sansão sai do caminho, aquela desviadinha básica. E aí ele vai lá ver o leão morto. O leão morto fez mais mal para Sansão do que o leão vivo. Quando o leão estava vivo, não fez mal nenhum para Sansão, mas o leão morto fez. Porque agora, naquele leão morto tinha doçura. Sansão conseguiu tirar coisa boa do pecado. Ele começou a achar doce alguma coisa no meio da carniça. De vez em quando a gente está na igreja e a gente para de fazer célula, não quer, dá trabalho. Mas sabe por quê? A gente começou a achar doce alguma coisa no meio da carniça. Sansão tocou e ainda deu seus pais. Sansão já tinha quebrado o voto de ser puro. Quando ele estava com aquela prostituta, ele já tinha quebrado agora de não tocar. Ele já estava bebendo vinho. E agora ele se apaixona por uma outra inimiga. Agora essa inimiga, a primeira não tinha nome não, porque a Bíblia deixa para a gente pensar, esse primeiro inimigo é aquele primeiro pecadinho que a gente sai. Pode ser pornografia, pode ser mentira. Outro dia eu falei na igreja lá, quando a gente fica assim, vamos votar no Bolsonaro, em fulano, porque ele é a favor da família. E o cara está lá em frente à pornografia no computador. É aquele que tira da gente, não tem nome, mas o segundo tem. O segundo era Dalila. Ele começou a flertar com o pecado. Talvez a gente está vivendo numa vida que tem pecado e tem nome. A gente sabe. Pecado e tem nome. Não é um negócio por acaso. O primeiro não tem nome porque foi aquele pecado de acidente, mas a gente saiu de lá para a prostituta para um outro pecado. E agora esse é de estimação. Agora esse tem nome. E aí a gente vai brincando e flertando com o pecado. Hoje eu não caio, hoje eu caio, hoje eu não caio. E Dalila estava doido para descobrir qual é o segredo de Sansão. E ele falou, se me amarrar com cordas virgens. E ela amarrou ele, ligou para os filisteus. E eles veio lá e ele arrebentou, matou todo mundo. E ela foi brincando. Ele foi acariciando o pecado, brincando com o pecado nunca pegava ele. Mas um dia ele falou, de tanto ela perturbar ele falou, cortar meu cabelo. Se cortar meu cabelo eu perco as forças. Depois eu quero que você vá lá de curiosidade, mas lá na Bíblia está escrito assim. E ela passou um WhatsApp para os caras, falou, sobe a última vez. É a última vez, dessa vez vai dar certo. Ele já estava desistindo já. E eles subiram. Cortaram 7 tranças de Sansão. E para mim, um dos versículos mais tristes da Bíblia. A Bíblia diz que ela gritou, olha os inimigos, os filisteus. E ele se levantou como Dante. Mas não sabia ele que o Espírito Santo não era mais com ele. Meu Deus. A gente está fazendo a obra, fazendo célula, brincando e flertando com o pecado. E talvez muitos de nós estão achando a obra de Deus pesada porque o Espírito Santo já foi e a gente não viu. A gente acha fazer célula pesado, acha fazer discipulado pesado, vir no culto pesado, porque quem faz a obra leve já foi. A gente só não percebeu ainda. A gente levanta como antes, a gente vem na igreja como antes, a gente faz célula como antes, a gente faz culto como antes, mas não percebeu que o Espírito Santo não era mais com ele. Quando Jesus falou com esse moço, para você herdar, você precisa dar tudo, porque o Espírito Santo é o selo, para que fomos selados por último dia. Sabe o que significa isso? Eu ensinava minhas filhas desde pequeno sobre a Bíblia e sempre fazia algumas histórias assim, fantasiosas, e um dia, elas já maiores, elas falaram, pai, o que é o Espírito Santo ser o selo? Eu falei com ela, imagina um homem que vem e compra uma grande floresta que vai virar madeira. E ele corta todas as madeiras, coloca o selo e diz, eu vou embora porque não dá para levar, mas o meu filho vai vir buscar. Mas tinha outros madeireiros cortando junto e ele falou, filho, só busca aquele que tem o nosso selo. Só busca aquele que está o selo da nossa família. O que não tivesse selo você pode jogar fogo. E eu falei com elas um dia, o filho Jesus vai voltar.
E o selo é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: não extinguais o Espírito Santo. Não deixa ele sumir de você não. Porque ele vai ser o selo para a gente olhar e falar: ele é, ele é, ele é, ela é, ele é, ele não é. Não é pelo que a gente faz, não é pelas nossas obras, quantidade de célula, igreja poderosa, não, é o selo. E ele levantou como antes. Talvez a gente veio aqui como antes, como as outras conferências. Talvez a gente veio aqui como sempre. A gente só não percebeu ainda que o Espírito Santo já foi embora. A Bíblia diz que eles prenderam Sansão, levaram ele agora do altar ao picadeiro, de um juiz a palhaço. O pecado está esperando só a hora certa de tirar a gente do lugar de autoridade que a gente está, porque a Bíblia diz que Deus vai tratar em público tudo que a gente faz no secreto. Não tem nada oculto que não venha ser revelado, está em Lucas. Deus um dia vai tratar em público tudo aquilo que a gente está fazendo no secreto. O diabo só está esperando o tempo de transformar a gente no palhaço da brincadeira, no cego brincando no meio do pátio, todo mundo rindo da gente. Mas Sansão, quando estava naquela dificuldade, se lembrou. E talvez não é para vocês, talvez é para mim hoje. Se lembrar ainda dá tempo. Mesmo cego, brincando, o pecado fazendo o que quer. A Bíblia diz que se lembrou que ele seria o libertador e o papel dele era destruir aqueles inimigos filisteus. E ele colocou a mão naquela pilastra e ele começou a fazer força. Mas era só força humana. De vez em quando que você vai precisar sair daqui hoje e fazer força na sua célula, só vai conversar com uma força humana. Você vai começar a empurrar essa célula. Talvez você, pastor, já estou fazendo isso o ano passado todo. Mas no meio da força humana veio uma força sobre a mão de Sansão, que era a mão de Deus. E aquelas colunas foram para o chão e ele cumpriu o que ele tinha que fazer, o libertador. Tem jeito da gente fazer dos dois jeitos. Obedecer desde o princípio, ou se a gente estiver flertando com o pecado e errando o caminho, esquecendo de quem nós somos. Se o Espírito Santo já foi. Pastor, como é que eu sei? Consegue ficar uma semana sem ler Bíblia, filho? Consegue ficar um dia inteiro sem falar com seu pai? Sem sentir saudade dele de verdade? Porque a Bíblia diz que ninguém diz Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Você vai para o shopping e você vê aqueles jovens passando por você, seu coração queima. Seus olhos ainda enchem de lágrimas pensando: esses meninos estão indo para o inferno, Deus. Você ainda se importa quando você vê a guerra acontecendo nesses lugares? Famílias isoladas? Ou a gente se acostumou? Eu sou do tempo que quando um cadáver estava em Belo Horizonte, no centro da cidade, era uma comoção geral. Agora a gente pula e vai para a nossa vida porque é comum. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. A gente pensa que é o amor pela obra. A gente pensa que é o amor por fazer as coisas de Deus. O amor esfriar pelo próximo. O amor esfriar por pessoas. Não extinguais o Espírito Santo, é um dos conselhos da Bíblia. Sabe esse esforço que a gente faz? Começou o ano, lê a Bíblia toda, lê a Bíblia toda. Se o Espírito Santo estiver vivo tudo dentro da gente, a gente quer toda hora. Tem que falar o contrário. Para de ler essa Bíblia, menino. Para de ficar orando o tempo todo. Que jejum é esse? Nós estamos no 18º dia do ano e você já fez um jejum esse ano? Não precisa responder não. Você já leu quantos capítulos da Bíblia? Pelo menos 18? Você orou todo dia esse ano? Não estou falando daquela oração: Deus abençoe meu dia, glória a Deus, aleluia. Tempo com Ele. Pastor, não. Por isso que é pesado a célula. Por isso que é pesado a igreja. Por isso que a gente quer matar os crentes que não quer fazer o que a gente quer, mano. Por isso que a gente fala assim: não aguento fulano. Tem uns que não vão dar nem resposta pra gente. Pastor Kleber talvez sabe disso. Investiu em anos em pessoas, eles mudaram de vida, ele nunca foi dizimista nessa casa. E aí? Vai mandar embora? É dele com Deus. A gente só investe em quem dá valor pra gente.
quem está em retorno. Se Jesus tivesse feito isso, coitado de mim, cara. A gente quer investir só quem tem retorno pra gente. Será por quê? Será que não é o Espírito Santo que foi embora e parou de falar: filha, eu amo ele, ama como eu amo. Dá pra ele tudo que eu tenho coragem, vontade de dar, meu filho. Ou só um abraço. Legal a gente fazer inspira-se. Quem a gente está inspirando? Em quem a gente se inspira? Paixão pelas almas, será? Ter uma célula na sua casa é muito mais que um número contado na sua igreja. Temos tantas células. Ah, pastor, nem gosto desses contágios. Não, a gente conta número porque cada número é uma alma. A gente conta número porque cada número é uma pessoa. Tem valor, tem preço para o Senhor. Porque quando a gente não conta, some, a gente também nem percebe. Não querer contar a célula, falar: não, eu não gosto desse negócio de ter que contar a célula. É porque se sumir a gente nem percebe. Ah, tem um monte mesmo. Eu sempre falo lá, imagina você ir para a praia com seu filho, você que tem filho, você que não tem, seu irmão. E aí no meio da praia, a sua esposa, o seu marido fala: vamos embora. Aí você fala: cadê o fulano? Ele sumiu. Ah, não, vamos embora, depois você pega um ônibus e chega lá. A gente faz isso com a galera que some da nossa igreja, que some da nossa célula. Ah, ele não quer? Problema dele. Tá, vou ficar correndo atrás de quem não quer, não. Eu vou correr atrás de quem quer. Quem quer, você não precisa correr atrás dele, não, ele vem atrás de você. Agora, quem não quer, que você precisa ir atrás de verdade. Fazer seminário de célula é legal, mas a gente precisa saber por que a célula existe. Por que Deus te chamou para ser pastor nessa casa? Porque Deus te deu essa responsabilidade. Sabe como é que era a igreja antigamente? O pastor Kleber não é desse tempo não, que ele é mais novo que eu. O pastor era o pastor presidente, ele fazia visita, ele ia no culto, ele que fazia os velórios, casamento, noivado. Quando eu vejo um pastor igual o pastor Kleber, pastor William Werneck, tendo coragem de falar assim: na minha igreja em célula, sabe o que ele está falando? Tem gente que agora que não vai procurar o pastor Kleber para fazer noivado, não, ele vai procurar o líder de célula dele, o supervisor. Isso não é desonra não, ele produziu. Porque a Bíblia diz: eu chamei uns pastores, apóstolos, para a edificação da igreja. O pastor Kleber vai fazer com pastores. E agora, o líder de célula, se o pastor Kleber não visitar, o líder de célula for, a ovelha está satisfeito. O meu líder veio, dividiu o trabalho. Agora ele não é o cara, não só pode falar com o pastor Kleber, não. Agora tem alguém para lá cuidar, pôr a mão. Sabe o que o pastor que assume uma igreja em célula faz? Divide com você o ônus e o bônus também de ser pastor. Ser pastor para mim é férias. Eu estou de férias desde o dia 15 até o dia 30. Não viajei ainda, vou viajar domingo. Esperei por causa da conferência, eu já tinha falado com os irmãos, mesmo assim eu viria. Eu falei assim: tirar férias é até pecado, porque eu já fico de férias. Ser pastor para mim é férias. Eu vejo alguns pastores falando assim: ah, ser pastor é difícil demais. Eu não acho. Acho gostoso demais, cara. Tem trabalho, tem muito. Mas se não tem trabalho para pastor, para que ter pastor? Não precisa. Tem trabalho, por isso tem que ter pastor. E eu amo ser pastor. Eu amo ter uma célula, eu amo cuidar de gente. Um dia eu estava na academia, não parece não, mas eu vou na academia. Tem muito tempo que eu não vou, mas de vez em quando eu vou. E aí eu encontrei um pastor lá, amigo, e ele falou: ah, o que você está fazendo? Eu gosto de fazer spinning. Que a galera, aquele movimento, eu apago as músicas da minha mente, às vezes tem umas músicas estranhas. Mas eu estou lá na bicicleta, às vezes eu ponho um fone, eu apago. Mas eu gosto de esporte coletivo. E ele falou: ah, não, eu gosto de exercício que eu faço sozinho, não gosto de muita gente. Eu pensei, eu não falei não, mas eu confesso o pecado que publicamente que eu pensei: mas você é pastor mesmo, mano? Pastor que não gosta de estar num lugar com muita gente, mano. Vamos rever os conceitos, vamos fazer outra coisa. Veterinária, entendeu? Sim, contabilidade, você fica sozinho, sei lá, faz outra coisa. Tem um tanto de profissão top. Mas se Deus te chamou e dentro do seu coração tem paixão por almas, faça isso. Eu vou falar um negócio para vocês que eu falei na minha reunião dos... Nem é 12 que lá não, 50. Reunião lá da minha equipe da Rede Verde que a gente fez quarta-feira. Falei com eles hoje: vocês estão sentados aí. Talvez vocês jovens, escuta o que eu vou falar. Vocês não estão se preocupando em abrir célula na sua casa, em cuidar dessa mocidade que está aí não. É eles que vão cuidar dos seus filhos. É eles que vão pôr a mão nos seus netos. Esses meninos estão aprendendo na internet aí coisa. Você não quer para os seus netos não, nem para os seus filhos. Abre o olho de vocês.
Pago o preço de cuidar desses meninos hoje, nem que seja de medo. Vou cuidar só porque o pastor pôs medo em mim. Tem problema não. Outro dia eu estava lá na igreja e falei, a minha filha mais nova, ela ganhou um dinheiro. Eu falei assim, esse dinheiro aqui é para ofertar, é para dizimar ela. É obrigado? Eu falei, é. Aí contei para a igreja, aí o pessoal falou, mas diz não é obrigado. Nos outros lugares não, mas na minha casa é. Se ela crescer e não quiser mais problema, né? Mas enquanto for minha filha, é obrigado. Amém. Ela fica meio tímida, pai, não fala meu nome não. Eu falo, então dizima se eu tenho que falar. E eu falei, cara, nem que seja de medo. Nossa, cara, eu vou cuidar daqueles adolescentes. Dá uma olhada nos adolescentes, não olha aqui pro altar não. Dá uma olhada naqueles adolescentes que tem por aí. Dia inteiro no Instagram, fazendo uns negócios muito esquisitos, umas dancinhas assim, ó. Vocês acham que eu não sei? Eu sou pastor de jovem, tá? Eles acham que eu já fui jovem, eu nasci pastor já, eu tô ligado. Olha só, olha a turma que eles estão querendo olhar, sabe por quê? Se você não for o líder de célula, que eles vão se inspirar, eles vão inspirar nessa galera que está aí na internet aí. Eles vão inspirar nesse tal de neto aí, essa galera toda torta aí, e eles vão mandar para os seus filhos, para os seus netos. Você quer isso? Então nem que seja de medo, procure o seu pastor, fala, eu quero uma célula em casa para cuidar de adolescente, eu vou cuidar de jovem, me dá isso aí, me dá uma célula aí, eu vou cuidar. Porque eu não quero meus netos, eu nem tenho filho ainda, mas já estou preocupado. Eu falo muito para pais de adolescentes, né? Eu falo para casais, a Vilma fala, moço, precisa falar em casais, não é dar beijinho não, porque beijinho em casal dá, de vez em quando, mas dá. Precisa falar, umas coisas não precisa falar para casal, se não está fazendo é porque tem alguma coisa errada, mas não precisa falar. Você tem que falar como os filhos chegam aqui no gabinete. Tem muitas meninas, muitas, sem paternidade, pegando na mão do primeiro calhorda que ela vê por aí, e muitos deles dentro da igreja, porque o pai não pega na mão dela para andar no shopping. O que ela quer não é um pai, um marido não, ela quer um pai, mas enquanto isso ela acha um lobo que quer devorar a sua filha. É preciso só da sua mão, pai. É preciso só você gastar um tempo, faça célula com ela. Eu tenho 3 filhos, uma de 23, uma de 14 e uma de 13. Desde que elas são pequenas, elas vão para a célula, ficam debaixo do banco quando eu ensaio louvor, elas vão para os cultos comigo, elas vão crescendo. E hoje eu não preciso mandar, elas fazem. Eu não preciso mandar, elas fazem porque elas viram. E hoje, para chegar alguém lá para enganar elas, falar, não, eu sou o papai, não, eu sei quem que é. Olha esses dentão tão grandes, sai fora. Olha esse olhão grandão, esse narizão grande. Você não tem nada de vovozinha, não, você é o lobo. Elas vão saber identificar. Você precisa fazer isso. Sabe onde a gente aprende isso? Na célula. Eu sei que aqui não tem isso, então eu vou falar como se fosse a Igreja Batista da Paz, então para de preguiça. Jesus, quando foi pegar os talentos de novo, falou para aquele servo assim, servo mau, negligente e preguiçoso. Meu Deus. Ah, não dá trabalho, dá mesmo. Se alguém falar aqui pregar, pode falar assim, o pastor falou que é mentira. Não, célula não dá trabalho, não dá. Igreja dá trabalho, dá, não dá, pastores? Quem é pastor dá trabalho ou não dá? Mas é bom o negócio. Eu queria convidar você hoje a ficar de pé. Os meninos vão cantar a música aí, sei lá o que. Aquela que vocês não sabiam. Você me chamava de velho. 3. Ele está lembrando aqui, a Ana, minha filha mais nova, já leu a Bíblia 3 vezes. Ela tem 13, fez 13 agora. 12. 13. Ainda bem que ela não está aqui. 13. Mas quando ela começou a ler, o Ronaldo lembrou bem aqui, eu falei na igreja, eu estou brigando ela aí, ó, se não lê, não assiste televisão, nem entra na internet. Aí um dia minha esposa falou, amor, você acha que Deus recebe esses negócios obrigado? Eu falei, se Deus recebe, eu não sei não, mas eu recebo. Se Deus recebe, eu não sei lá, mas eu recebo. E hoje ela gosta de ler livro, ela está lendo a Bíblia de novo, falou comigo, pai, já acabei o Antigo Testamento de novo. Eu falei, que glória a Deus. Fico com vontade de dar um dinheiro, mas é obrigação, entendeu? Mas eu dou despistado. Eu queria que você pagasse um preço de pensar sobre isso. Por que você e eu, às vezes, temos tanta dificuldade de aceitar fazer uma célula? Sabe por quê? Pensa por quê. Talvez é só porque a gente parou de amar almas. Agora, a gente toda vez chama no altar. Lá na Igreja Batista da Paz, a gente parou de chamar, porque o altar precisa ser desejado. O altar não é um lugar para você vir obrigado. Ah, o pastor chamou, eu vou lá na frente. Não, não, não. O altar é um lugar desejado. Deus, eu preciso ir lá no altar, entregar o meu coração, falar para você, pai, de
de verdade eu preciso amar mais pessoas. Mas talvez eu e você estamos animados de fazer certo porque nós estamos flertando com o pecado e a gente sabe. Você não vai vir aqui contar para mim. Deus te abençoe que você tenha coragem de contar para o seu pastor e ficar livre dele. Porque aqui onde você confessa o seu pecado, você fica livre. E é isso que o diabo está usando para prender a sua vida. Talvez é só um pouco de preguiça mesmo. Eu queria que enquanto a gente canta, a igreja vai ficar de olhos fechados. Eu queria orar por você que quer sair daqui falando: Deus, eu quero inspirar, quero ser inspirado por aqui. Se eu quero sair daqui, se eu fazendo diferente. Você não vai ser convidado aqui não. O altar é um desejo. Se você deseja, enquanto a gente canta, sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua